TV Pai Eterno, desde as 5h30 da manhã, ao vivo, não paramos nem um minuto aqui para trazer essa informação. Os 3 momentos da fumaça, TV Pai Eterno estava no ar, transmitindo para você com exclusividade esse momento. E agora, ó, assim como aqueles que estão ali, ó, levantando as mãos, alegrando, gritando, nosso coração também, festejando, nosso coração também está em festa com este anúncio, agora esperando para saber quem é o Papa. Já vemos ali, ó, uma grande movimentação, as pessoas correndo, né? Correndo. Então, vamos ver, será que já acendeu? Já acendeu alguma luz ali para a gente saber? Vamos ficar aí, ó, com essa imagem da janela, vamos observar. Uma coisa diferente, porque da última vez essa cortina ficava fechada, agora eles já deixaram essa cortina aberta o tempo todo, então agora é só abrir aquela porta. Então é a qualquer momento, né? Por isso que as pessoas estão ali correndo, ansiosas, querendo colocar ali, pegar o seu lugar, e a TV está também, né, de olho ali, as pessoas estão com o olhar virado para lá, as câmeras também do mundo todo estão viradas para essa porta aí, a porta central ali da Basílica de São Pedro. E como eu estava dizendo, né, não para de aumentar o número de pessoas que estão se reunindo na Basílica, na praça. E olha que bonito, Will, que a família, né, crianças também participando, vivenciando esse momento, como o Padre Rafael trazia para nós. É o bispo, né? É o bispo de Roma também. Existe aí uma igreja, uma comunidade eclesial que se alegra com o seu pastor e que vai conduzir não somente a igreja de Roma, mas também a igreja no mundo inteiro. Então, é muito bonito ver jovens, crianças, adultos. É a igreja, né? É a igreja presente, representada nesse povo que está aí na praça da Basílica de São Pedro. E todos nós que estamos aqui, ó, dos nossos lares, das nossas casas, acompanhando a TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai, que leva até você nesse dia importante, dia 8 de maio de 2025, esta notícia: Habemos Papa. Precisamos nos alegrar porque o Pai Eterno escolheu um pastor para nos guiar e daqui a alguns minutos nós vamos conhecer, ver o seu rosto, ver a sua face, o seu nome e poder dizer: seja bem-vindo entre nós. A bandeira do Brasil em destaque por ali, né? Algo que unifica várias nacionalidades. Temos pessoas do mundo todo reunidas agora ali, esperando para ver e conhecer o rosto do novo Sumo Pontífice. E é com muita alegria que a gente transmite essas imagens para você. A gente percebe que a transmissão, né, Padre, agora está dando um pouquinho mais de atenção para essa porta, né? Será que isso é um sinal de que está chegando o momento dessa porta abrir e a gente conhecer quem será ou quem é já, a partir de hoje, o novo Papa da Igreja Católica? Temos aproximadamente mais de 1 hora, né, irmão Diego? Qual foi a hora exata da fumaça? 13h08. Então 13h08, então exatamente, 1 hora e alguns minutos que saiu a fumaça. Então, de fato, está se aproximando a hora onde o novo Papa será apresentado nessa sacada. As informações da imprensa eram de que isso ocorreria entre 40 minutos, logo após a fumaça. O irmão Diego trouxe... movimento na cortina. A porta se abre. A porta se abre, gente. Vamos ver agora com exclusividade nesse momento áudio de Roma, agora da praça, para o anúncio do Papa eleito. Acompanhe. São aguardados. Apresenta-se o cardeal protodiácono Dominique Mamberti. Aguardemos. Annuncio vobis gaudium magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Habemus papam. Temos um Papa. Annuncio vobis gaudium eminentissimum. O eminentíssimo e reverendíssimo Senhor Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Cardeal Prevost. Cardeal que toma para si o nome Leonem XIV.
Leão XIV. Portanto, o anúncio do novo Papa, o cardeal Robert Francis Prevost, que toma para si o nome de Leão XIV. O primeiro americano. Assim, o primeiro Papa agostiniano é o segundo pontífice americano, depois de Francisco, mas ao contrário de Bergoglio, o estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, é originário do norte do continente. De fato, o novo bispo de Roma nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois. Filho de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martinez, de ascendência espanhola. Ele tem 2 irmãos, Luiz Martin e John Joseph. Passou a infância e adolescência com a família e estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e depois na Villa University, na Pensilvânia, onde se formou em 1977 em matemática e estudou filosofia. Em 1º de setembro do mesmo ano, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho, em São Luís, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago, e fez sua primeira profissão em 2 de setembro de 1978. Em 29 de agosto de 1981, emitiu seus votos solenes. Estudou na Catholic Theological Union, em Chicago, graduando-se em teologia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, Angelicum. Na urbe, foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica, por Dom Jean Jadot, pró-presidente do Pontifício Conselho para os Não Cristãos, hoje dicastério para o diálogo interreligioso. Prevost obteve a licenciatura em 1984 e no ano seguinte, enquanto preparava sua tese de doutorado, foi enviado para a missão agostiniana em Chulucanas, Piura, no Peru, de 1985 a 1986. Em 1987, defendeu sua tese de doutorado sobre o papel do prior local da Ordem de Santo Agostinho e foi nomeado diretor de vocações e diretor de missões da província agostiniana Mãe do Bom Conselho, em Olímpia, Illinois, nos Estados Unidos. No ano seguinte, ingressou na missão de Trujillo, também no Peru, como diretor do projeto de formação comum para os aspirantes agostinianos dos vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurimac. Durante 11 anos, ocupou os cargos de prior da comunidade de 1988 a 1992, diretor de formação de 1988 a 1998 e formador dos professores de 1992 a 1998. E na Arquidiocese de Trujillo foi vigário Então, nós temos uma continuidade muito interessante na escolha do cardeal Robert Prevost, que é um cardeal dos Estados Unidos, que estava, inclusive, entre aqueles que os vaticanistas colocavam não entre os primeiros, importante dizer. Ele estava numa lista, mas não estava entre os mais cotados. Mas na sua biografia, primeiro, um Papa com 69 anos, um Papa relativamente jovem. Segundo, um Papa que é religioso. Depois de nós termos um jesuíta, agora temos um Papa que foi prior geral da Ordem de Santo Agostinho e, portanto, agostiniano, uma família que tem uma tradição muito importante na Igreja. Atualmente bispo de Chicago, que já teve duas funções muito importantes como prefeito do dicastério para os bispos, o que dá um conhecimento, inclusive, da atuação dos bispos no mundo inteiro, que é o dicastério que trata da nomeação do episcopado no mundo inteiro, e também foi presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, o que dá para esse bispo um conhecimento também muito importante da realidade da Igreja aqui no nosso continente. Detalhes muito importantes da biografia dele. Ele foi bispo emérito no Peru e nasceu nos Estados Unidos. Então, muitas vezes alguém pode falar que o fato de ser um bispo dos Estados Unidos fazer um julgamento. A gente tem que ver a biografia dele e que nós vemos uma biografia de alguém com grande engajamento pastoral, com um perfil pastoral muito importante. E é interessante, irmão Diego, que nós vemos que
já na biografia dele, diz assim: de perfil discreto, voz tranquila, Prevost costuma evitar os holofotes e entrevistas. No entanto, é visto como um reformista alinhado à linha aberta implementada por Francisco. Já são as primeiras impressões aí do Papa eleito, Leão XIV. Leão XIV. Leão XIV. O Papa Leão XIII, veja também a continuidade, né? É do Papa Leão XIII que deu a identidade do que nós conhecemos como doutrina social da Igreja, lá no século XIX. Me corrija aqui se eu estou errado, viu, Padre Wellington, Padre Jadeilson, que a minha memória pode falhar. Eu tenho memória tão boa quanto vocês. Mas, ao escolher este nome, nós vemos uma escolha de um perfil muito importante. Leão XIV, o último Papa que usou esse nome, Leão XIII, que foi uma figura muito importante para a definição daquilo que nós chamamos de doutrina social da Igreja, que é a postura que a Igreja deve ter diante dos desafios da sociedade. Então, isso já diz muito do seu pontificado, da postura que ele deseja assumir nesse ministério que ele assume. Já já nós vamos ouvi-lo, com certeza. A gente não conseguia achar aqui informações sobre idiomas que ele fala, mas por ter sido provincial, por ter sido aí líder aí dos agostinianos, com certeza deve falar várias línguas, né? Foi prior geral dos agostinianos por 6 anos, deve ter conhecimento de várias línguas e com certeza logo nós vamos achar que ele já esteve no Brasil, porque as coisas são assim. Vamos procurando aí que a gente acha. Só para a gente reforçar aqui, né? Já falamos, mas nascido em 14 de setembro de 1955, a gente nasceu lá em Chicago, nos Estados Unidos, né? Um religioso católico pertencente à Ordem de Santo Agostinho, agostinianos. Tornou-se uma figura de destaque na Igreja Católica por seu trabalho pastoral, acadêmico e, mais recentemente, por seu serviço na Cúria Romana. Daqui a pouco vamos conhecer o rosto, né? Na imagem, na internet, se você pesquisar, você já encontra algumas fotos e tudo mais, mas a imagem oficial você confere em instantes aqui na TV Pai Eterno. A formação na vida religiosa, em sua formação ali, né, ingressou na Ordem de Santo Agostinho, professou os votos religiosos em 29 de agosto de 1981, foi ordenado sacerdote em junho de 1982. Isso. Temos aí a foto, né, Padre Jadeilson? Exatamente, em primeira mão aí a foto do Papa eleito Leão XIV, né, o cardeal Prevost dos Estados Unidos, que é então eleito Papa, 69 anos, um Papa jovem que terá de fato um grande pontificado pela frente e que nós, como igreja do mundo inteiro, queremos o acolher, né, com muita alegria para esta missão confiada pelo Pai Eterno ao cardeal Prevost e que assume aí o nome Papa Leão XIV. Aqui no Vatican News divulgou uma foto oficial dele, e que me recorda muito João Paulo II, né? A gente vai fazendo essas comparações pela sua postura, traços, né? Os traços dele nos lembra a jovialidade do Papa João Paulo II, de fato. Exatamente. É o do 167º Papa, o primeiro Papa estadunidense, portanto, nascido nos Estados Unidos, mas com uma experiência pastoral em vários países do mundo, foi bispo no Peru, atuou na Cúria Romana em 2 dicastérios, né, no dicastério para os bispos e também no dicastério para a América Latina. É importante destacar isso porque mostra que o episcopado, os cardeais, foram atrás de um pastor. E agora vamos ouvir então e ver pela primeira vez o Papa Leão XIV. A metade dos católicos. Sim, onde praticamente está de facto a metade dos católicos. Agora está a chegar um momento interessante que histórico, que todos estamos à espera, ver aparecer aquele que é o novo Papa, que agora saúda as pessoas. Para a multidão na Praça São Pedro, de fiéis e peregrinos, com um belo sorriso, retribui o entusiasmo dos presentes neste momento, a execução das notas do hino pontifício. E quem sabe lá 69 por que escolheu esse nome?
Leão XIV. Leão XIV. Por ser bom beneditino, não? É interessante, porque isso nos chama agora todos nós de irmos de novo pensar. O nome traz um programa de vida? Sim, o nome traz sempre um programa de vida, sim. Podemos ver ele agora de perto, quase todo emocionado. Muita emoção. Já um Papa que se emociona diante de, não, como a sua primeira expressão, não, que deixa o mundo. Finalmente, o Papa Francisco nos deixou esta expressão que vocês diziam, essa capacidade de ter um bom humor. Não? Ele aparece e se focaliza-se de novo, o novo pastor, na sua capacidade de emoção. Não, parece até que não está a conter, não consegue conter a tanta emoção do momento. Olha como está a ver as pessoas sem conseguir nem sequer falar. Mais uma vez a cena para a multidão. Que, entretanto, a praça se encheu realmente de novo. Ressaltando tratar-se do primeiro Papa agostiniano. Assim, depois de um Papa jesuíta, mais um Papa religioso. Desta vez agostiniano. Continuamos a ter essa tradição de papas religiosos, não? Porque antes foi o Papa João Paulo II, que era o único que não era, depois o Papa Bento XVI, também que era diocesano, agora sucessivamente 2 papas também são todos de, digamos, religiosos. C'è l'acclamazione da gente? Sim. Faz com que ele até agora só fala mais de silêncio com gestos do que conseguir dizer alguma coisa. Sim, você vê a emoção Sim. do Papa Leão XIV. Agora, La pace sia con tutti a paz voi. esteja com todos vós. A paz esteja convosco. Fratelli, sorelle Irmãos carissimi, e irmãs caríssimos, questo è il primo saluto esta é a del primeira Cristo saudação risorto, do Cristo ressuscitado. il buon pastore O bom pastor che ha dato la vita que deu per il gregge a vida di pelo Dio. rebanho de Deus. Anch'io vorrei Também che eu questo gostaria que saluto esta saudação di pace de paz entrasse nel vostro entrasse cuore, no vosso coração, raggiungesse le vostre alcançasse famiglie, vossas famílias, a tutte le a persone, todas as pessoas, ovunque siano, onde quer que estejam, a todos os a povos, tutta la terra. a toda a terra. La pace A sia paz con voi. esteja convosco. É bem significativo esse a tutti voi, a todos vocês, a paz esteja convosco. A ênfase, a paz. A ênfase sobre a paz, sim. É seu primeiro pronunciamento. Questa è la pace di Cristo Esta risorto. é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada, uma paz desarmadora, humilde e perseverante, proviene da Dio, que provém de Deus. che ci ama Deus a que nos tutti, ama a todos, incondicionalmente. incondicionalmente. Ancora Ainda conservamos nei nostri orecchi em nossos quella ouvidos voce aquela voz debole, frágil, mas sempre corajosa do Papa Francisco, que benediva que Roma. abençoava Roma. Il Papa che O benediva Papa Roma que abençoava dava Roma la sua benedizione dá a al sua mondo, bênção al ao mondo mundo, ao intero, mundo inteiro, quella mattina, naquela giorno manhã di Pasqua. do dia de Páscoa. Consentitemi di dar Permitam-me seguito a dar quella sequência stessa benedizione. àquela mesma bênção. Dio ci Deus vuole bene. nos Dio quer bem. vi ama a Deus tutti. nos ama a E il todos. male non O prevarrà. mal não prevalecerá. Siamo tutti Somos todos. nelle mani di Estamos Dio. todos nas mãos de Deus. Portanto, senza paura, sem medo, unidos, mão na mão com Deus e entre nós. andiamo avanti.
sigamos adiante. Siamo discepoli Somos di discípulos de Cristo. Cristo ci Cristo precede. nos precede. Il mondo ha O bisogno mundo della sua luce. precisa da sua luz. L'umanità A humanidade necessita di lui necessita come il ponte per essere de raggiunta pontes da Dio para e que dal sejam suo alcançadas por amore. Deus e ao mundo. Aiutateci anche voi, Ajudai-nos também vós, gli uni gli altri, uns aos a outros, costruire a construir pontes con il dialogo, com o diálogo, l'incontro, com o encontro, unindo-ci tutti unindo-nos per todos essere un para solo sermos um popolo, só sempre povo, in sempre pace. em paz. Grazie a Papa Obrigado, Francesco. obrigado, Papa Francisco. Voglio ringraziare anche Gostaria tutti de agradecer a confratelli todos cardinali che hanno co-irmãos scelto me cardeais que me per escolheram essere para ser successore di Pietro, sucessor de Pedro, e camminare de insieme caminhar a voi, juntos come convosco, Chiesa unita, como Igreja unida, cercando sempre buscando la pace, sempre a paz, la a justiça, cercando buscando sempre lavorare come trabalhar uomini e donne com homens e fedeli a mulheres Gesù fiéis Cristo, a Jesus Cristo, senza paura, sem medo, per proclamare para il proclamar Vangelo, o per Evangelho, essere para missionari. ser missionários. Sono un figlio di Sant'Agostino, Sou filho de Santo Agostinho, agostiniano, che ha detto que disse: con voi convosco sou cristão e para vós bispo. In questo senso Neste sentido, podemos todos caminhar juntos verso quella patria rumo a essa pátria, la quale Dio a ci ha qual preparato. Deus nos preparou. Alla Chiesa A Igreja di Roma, A Igreja de un Roma, saluto speciale. uma saudação especial. Dobbiamo cercare insieme come Devemos essere una buscar Chiesa juntos como ser igreja missionária, una chiesa uma igreja che costruisce i que ponti, constrói il pontes, diálogo, sempre aperta sempre a ricevere, aberta a come questa receber, piazza, como come esta braccia aperte, praça de braços a abertos, tutti, a todos, tutti coloro che todos hanno bisogno aqueles que precisam della nostra carità, da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo, de amor. E se me permitem E se também uma me palavra, permitir saludo também uma saudação, uma palavra a todos aqueles, a todos aqueles, em modo particular, de modo particular, a minha querida diocese a minha querida de Chiclayo, Diocese de Chiclayo, no Peru, onde onde um povo fiel acompanhou acompanhou bispo, o seu bispo, ha compartido sua fé compartilhou a e ha sua fé dado e deu tanto para seguir a mim para seguir sendo igreja fiel de igreja Cristo. fiel de Jesus Cristo. A tutti voi, A todos vós, irmãos e irmãs de Roma, da de Itália, tutto il mondo, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, que busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima, especialmente daqueles que sofrem. Hoje, o dia da súplica de Nossa Senhora, a súplica a Nossa Senhora de Pompeia. Nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar próximo, ajudar-nos com a sua intercessão e seu amor. Agora gostaria de rezar junto convosco, rezemos juntos por esta nova missão, por toda a Igreja, pela paz no mundo. Peçamos essa graça especial a Maria, nossa Mãe. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Assim acabamos de ouvir o Papa Leão XIV. Vejamos se... Sim, agora nos preparamos para, então, receber a bênção. Como havíamos dito precedentemente, o Santo Padre que, pela primeira vez, nos concede a bênção ao mundo inteiro. O Santo Padre Leão e a todos os fiéis presentes e aqueles que pedem a sua bênção, seguem por meio do rádio, da televisão e das outras tecnologias de comunicação, concede a indulgência plenária na fórmula estabelecida pela Igreja. Peçamos a Deus Onipotente para que conserve longamente o Papa, guia da Igreja, e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Assim nos preparamos para receber a bênção Urbi et Orbi com a indulgência plenária. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, Os santos apóstolos Pedro e decorum Paulo, potestate autoritate cuja autoridade conferimos, ipsi intercedat pro nobis interceda ad por Dominum. nós Amen. todos. Amém. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Amen. Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Assim, acabamos de receber a bênção do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Primeira bênção qual novo sucessor de Pedro. Ainda acena para a multidão, os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, exultantes com o novo Papa, o Papa agostiniano, o primeiro Papa agostiniano, Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV. A belíssima moldura da Praça São Pedro, com as colunatas que representam os braços abertos para o mundo, e o Papa Leão XIV, que dirige a sua primeira saudação aos presentes e ao mundo inteiro. Na sua saudação, uma saudação especial à Diocese de Roma, qual novo bispo dessa diocese, também como os fiéis da sua diocese no Peru, onde esteve precedentemente, antes de vir para o Vaticano. Padre Mateus é o seu novo bispo. É aquele que governa a igreja no mundo inteiro, presidindo-a na caridade. Papa, justamente porque é bispo de Roma. Grande emoção, Raimundo, porque primeiro é uma surpresa.
diante de todas as possibilidades, o Espírito Santo nos surpreende outra vez. E diante da... Acabamos de acompanhar, então, ao vivo, as primeiras palavras do Papa Leão XIV. E aqui no nosso estúdio eu dou as boas-vindas ao Padre Wellington Silva, que se junta a nós nessa cobertura especial. E eu quero aproveitar para já perguntá-lo quais são as primeiras impressões desse novo Papa que agora o mundo conhece. Olá, queridos irmãos, Wilker, que alegria podermos estar vendo a história ser escrita nesta tarde e, de um modo especial, a demonstração da unidade da Igreja. A rapidez com que o Colégio de Cardeais já deu esse recado mostra a eficácia do pré-conclave, né, das congregações gerais, aonde, mesmo nas listas mais simples, apesar de não saltar naturalmente na dianteira das apostas, o nome de Prévost já era considerado um nome de um papabile. Existe também características pessoais do Papa que são fundamentais considerar com essa escolha, a sua experiência pastoral que preenchia uma preocupação de alguns cardeais com um Papa que viesse de uma experiência pastoral efetiva e não simplesmente um Papa que viesse de gabinete ou de serviço diplomático. O cardeal Prévost foi se tornando patente diante dessas essas qualidades, né, que foram sendo apontadas da necessidade de ser alguém com discrição, mas que tivesse concordância com o magistério do Papa Francisco. Foi um colaborador muito próximo do Papa Francisco e um colaborador muito importante. Eu diria que depois da Secretaria de Estado, o cardeal Prévost foi talvez o cardeal mais importante para a configuração da igreja que temos agora, porque ele é o responsável pela indicação dos nomes de sucessores de bispos das diversas dioceses em todo o mundo. Então, veja, é alguém que conhece a estrutura da igreja, que participou efetivamente das mudanças realizadas no último pontificado, chega com uma santidade pessoal comprovada também, porque nós vimos a sua biografia, ele tem uma história de vida, como ele mesmo destacou, como missionário no Peru, e isso ele destaca também a sua condição como religioso, dizendo, né, eu sou um filho de Santo Agostinho, venho desta realidade. É um Papa religioso que traz também um recado para esta realidade da Igreja, tantos religiosos e religiosas que vêm, né, ascender ao trono de São Pedro depois de um jesuíta, um agostiniano. Eu acredito que é um momento de grande graça para todos nós, porque Leão XIV já no seu nome passa um programa aqui de pontificado, né? Porque depois de Leão XIII, o Papa da doutrina social da Igreja, o Papa que inaugura esse olhar da Igreja para as questões sociais, vem Leão XIV, depois do grande Papa Francisco. E é interessante, Padre Wellington, nas primeiras palavras do nosso Papa Leão XIV, ele já dá um recado muito bonito para nós, enquanto católicos. Ele convoca, e eu acho que essa palavra, muito utilizada por Francisco, na boca do Papa Leão XIV também, construir pontes. Sim. Construir pontes em um mundo dividido, marcado por guerras, né, marcado por divisões. O Papa nos convida, nas suas primeiras palavras, precisamos construir pontes. Gente, isso o coração já bate forte, porque é isso que nós esperávamos. Eu acredito que a palavra dele desejar a paz, num contexto de uma terceira guerra mundial em pedaços, como o mundo tem vivido e conforme o Papa Francisco já dizia, é um recado muito forte. E aqui eu chamo a atenção para a força ritual da Igreja Católica diante de um mundo sem ritos.
Um mundo que perde, esvazia o sentido dos seus ritos, é um mundo que vai se perdendo o sentido. Por isso que nós vemos tantas pessoas, católicas ou não, preocupadas com a fumaça que sai de uma chaminé. Tantas pessoas preocupadas com o resultado de uma eleição, de um grupo, de uma eleição que é uma reeleição, podemos dizer, no bom sentido, uma eleição corporativa. Os cardeais participam da mesma igreja, né? Não com as nuances agravadas do filme Conclave, que ainda embala muito das discussões, né, das pessoas, e nós vimos que isso está bem afastado, visto que o Papa foi eleito nas primeiras horas desse conclave, né, depois do primeiro dia, da primeira votação, já no seu primeiro dia efetivamente ali, alguns pensando que poderia se arrastar pelo final de semana. No primeiro dia, a Igreja dá ao mundo uma lição de unidade. Nós escolhemos alguém que traz uma mensagem de paz, uma mensagem ao coração da Igreja, alguém que vem da base da Igreja, porque ele tem a sua missão consolidada na América Latina. Veja que é uma continuidade. Papa Francisco veio da Argentina, né? O Papa Leão XIV vem com a sua experiência pastoral do Peru e ele cita o Peru na sua mensagem. Isso é muito importante. E nós falávamos na ocasião da morte do Papa Francisco dos gestos. Ele convida também a Igreja, nesse momento, a um gesto de mãos dadas. Isso mesmo. De mãos dadas, a humanidade necessita de pontes, diálogo e encontro. Sermos um só povo. Irmão Diego, esse gesto de dar as mãos, ele tem um simbolismo muito grande para nós cristãos. Afinal de contas, foi isso que o Papa Francisco nos convidou, sinodalidade, caminhar junto, dar as mãos. Algo que você destacou, Padre Wellington também, e que numa leitura dessas palavras, e a gente viu que ele preparou um discurso para apresentar-se para o rebanho da Diocese de Roma e para a Igreja como um todo. Havia um discurso lido, e que não é costume, não é obrigatório, né? A gente lembra, Francisco mesmo falou muito menos, mas nesse discurso, cada palavra diz muita coisa. Ele usou a palavra ponte, ele usou a expressão da paz. Ele fez questão de dizer que estava retomando a palavra que Papa Francisco deu em sua última aparição, na sua bênção no domingo de Páscoa, o que marca exatamente essa continuidade da missão do sucessor de Pedro, que é quem foi eleito, o sucessor do apóstolo Pedro, que tem que ser o da unidade, não somente da unidade eclesial fundamentalmente, mas também dessa unidade que está faltando no mundo, a incapacidade de diálogo, a incapacidade de se encontrar a paz, a incapacidade de se socorrer aqueles que são mais necessitados. Por isso, eu até estava esperando o Padre Wellington chegar, porque a memória do Padre Wellington pode nos ajudar a entender isso. Nós temos um Papa com um nome que não é muito comum, Leão XIV. E eu queria retomar o último que usou esse nome, Leão XIII. É possível, Padre Wellington, fazer essa ponte entre Leão XIII e esse Leão XIV que está começando agora o seu pontificado? É importante observar que Leão XIII, por incrível que pareça, foi o último Papa, antes do Papa Francisco, que não foi sepultado no Vaticano. Olha, para passar um recado de proximidade aos operários de Roma. Ele pediu para ser sepultado na Basílica de São João do Latrão. Então, o nome Leão XIII é um nome que vem naquele contexto da Revolução Industrial. Ele tem uma palavra de defesa dos direitos dos empregados, né? E defende aquilo que hoje nós chamamos como doutrina social da Igreja. Ele inicia as reflexões da Igreja para a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. O nome de Leão XIV é um nome de também continuidade. Eu acredito que o próprio Papa Leão XIV deverá falar mais das motivações pelas quais ele escolheu. Talvez seria pretensão alguém, depois de um pontificado marcado por tantas mudanças e por tantos avanços, se colocar o nome, por exemplo, de Francisco II. Né? Seria algo com um peso
vamos dizer assim, de uma aposta dobrada, né, depois do Papa Francisco, que se doou e fez tanto. Mas eu acredito que a dinâmica missionária da igreja, ela é atendida na sua totalidade. Quando a gente observa que o Espírito Santo conduz a igreja, é justamente quando ninguém espera, né, e nomes surgem dentro do colégio de cardeais. Por isso, tanta oração, minha gente. Por isso que eles rezam. Por isso que isso não é feito... digamos, como as votações que nós conduzimos hoje em dia, né? Movidas por tantos outros interesses, ver uma instituição que se prepara, que reza, que convida, que escuta, que discute os problemas da sociedade e que principalmente sabe da sua responsabilidade diante do mundo. São 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo. Então, Leão XIV tem uma palavra para todos esses católicos, né? Principalmente esses que vêm dos confins do mundo, onde ele também já esteve, como o Peru, né? Não é uma igreja plenipotência, né? É uma igreja missionária e que deu muitos santos à igreja. Ele é americano, mas é um modelo americano diferente do defendido, por exemplo, do atual presidente Donald Trump, né? Então, ele é americano, mas ele vem com um discurso missionário e isso é fundamental. Nós queremos repercutir essa palavra do Padre Wellington, mas antes disso, o nosso repórter Alain Ribeiro está lá e nesse exato momento perdemos a conexão com o Alain, daqui a pouco a gente retorna com o Alain. O que o Padre Wellington fala, e eu quero aqui evidenciar, é o seguinte, porque não ficou subtendido, o discurso dele foi claro, foi direto, Padre Wellington. Ele disse em alto e bom tom, buscar uma igreja missionária, aberta a receber a todos com caridade e com a capacidade de dialogar no amor. Então, não foi um discurso que ficou subtendido o que ele queria dizer. Ele disse as palavras claras, objetivas, de que igreja ele está abraçando nessa tarde de hoje. É um padre que chega numa missão e diz do projeto da missão, né? E a linguagem do povo. Exato. Não precisa de um teólogo para interpretar a linguagem, Exato. Não precisa de um professor de teologia ou de filologia para interpretar as palavras. Não são palavras difíceis, não são palavras complexas. Vale lembrar que quando o Papa é eleito, ali na Sala das Lágrimas, é dado um papel e uma caneta para que ele escreva alguma coisa, caso ele queira destacar, né? Ninguém entra para o conclave, ou pelo menos não deveria entrar, com discurso pronto de Papa, né? Então, nós vimos isso. E tudo isso sai do coração. Por isso que nós notamos, e aí é preciso destacar que essa é uma das eleições que melhor a mídia tem acesso, né? A mídia tem mais acesso a essa eleição do que as demais, porque as plataformas elas estão ainda mais próximas e por conta da velocidade da informação, todo mundo queria dar em primeira mão esta notícia, né? Que habemos Papa, de manhã, de madrugada ou ainda que fosse agora no início da tarde. Por isso que quando ele escreve e quando ele fala, nós notamos expressões no seu rosto de muita emoção. É alguém que demonstra empatia com a alegria da igreja. A igreja, imagine, todos estão olhando para ele. A praça espera muito nele. E quando ele lança o olhar dele sobre o horizonte, é um olhar de bondade, é um olhar de esperança. E os olhos dele estão marejados, porque ele está, de fato, recebendo aquela alegria. Não vou dizer que ele está feliz por ser Papa, mas eu acho que ele tem a plena consciência da missão que a igreja lhe confiou. E talvez é naquele momento do balcão da Basílica que o Papa tome consciência do tamanho, vamos dizer assim, no sentido teológico, da sua cruz, né? De toda a sua missão. As pessoas que olham para ele, olham com esperança. O pessoal vai para a praça para ver com esperança quem vai ser esse novo Papa. Aí eu quero de novo contar com a sua memória, porque ele faz uma citação do próprio fundador da Ordem de Santo Agostinho, que foi bispo. Então, ou seja, ele se inspira, com certeza já se inspirava no seu ministério, porque ele foi prior geral da Ordem de Santo Agostinho, da Ordem Agostiniana, depois
foi bispo no Peru e agora é o bispo de Roma. E com certeza, né, Padre Hélio, se inspira nessa frase de Santo Agostinho para o serviço que ele vai prestar para a igreja, na Diocese de Roma e na igreja no mundo inteiro. É preciso lembrar que, como bispo, ele exerce uma função, mas a natureza de todo bispo, ou de todo papa, ou de todo cardeal, é ser cristão. Eu me lembro aqui, você se lembra, irmão Diego, alguns vão se lembrar, por exemplo, do agradecimento do então arcebispo de Sorocaba, que hoje é bispo de Belém do Pará, à memória do padre Jesus Flores. Sim. Porque ele dizia da gratidão dele ao padre que o fez cristão, pelo batismo. Então, ele tem na sala dele a certidão de batismo, um quadro. Porque ele fala que mais importante do que ser bispo era ser cristão, ser batizado. Porque ser bispo é uma função, você exerce por um tempo e depois você entrega o cargo à igreja. Mas ser cristão não, configura a sua natureza. Então, o que Santo Agostinho diz é justamente isso. Para vós sou bispo, durante um tempo, durante enquanto tempo que a igreja assim determinar, mas convosco eu sou cristão para sempre, porque o batismo é irrevogável. Então, o batismo é uma característica que todo fiel cristão deveria se orgulhar e renovar quando vê uma afirmação como essa do Papa Leão XIV. E todos nós devemos lembrar que para ser Papa não precisa ser padre. Para ser Papa é preciso ser batizado, é preciso ser cristão. Então é justamente isso que ele destaca, porque, é claro, hoje nós entendemos que as escolhas são feitas dentro do colégio de cardeais, mas não necessariamente deva ser assim. Pode ser escolhido alguém, um cristão batizado, que, se não for padre, deverá ser ordenado, se não for bispo, deverá ser sagrado bispo, para então assumir o ofício de Papa na igreja. Então, muita gente falou, deve ser o cardeal fulano, deve ser o cardeal ciclano. Não, primeiramente ele tem que ser cristão. E essa afirmação veio dos lábios, mais uma vez, do filho de Santo Agostinho, o Papa Leão XIV.